Olá pessoal, tudo bem? Vamos nessa então. Dentro desse bloco vou trabalhar com vocês aí algumas questões da Banca Fundação Getúlio Vargas, para a gente colocar a mão na massa, treinar um pouquinho e ir conhecendo então o que pode, né, percebendo aí o que pode aparecer brevemente aí numa prova que você for fazer. Então, ó, deixo aí as minhas redes sociais, para quem não está seguindo ainda, é o @prof. Bruno Lima. Se inscrevam lá também no meu canal do YouTube, é o Professor Bruno com 2 N's Lima. E vamos dar uma olhada então nessa questãozinha que está aí, que apareceu para o cargo de técnico jurídico, prova do TJ Santa Catarina, prova aplicada em julho de 2018 pela Fundação Getúlio Vargas, e ele pede para você considerar a seguinte afirmação: nenhum médico é cego. O que ele pede para vocês é a negação dessa afirmação. Moçada, o que eu preciso que vocês se lembrem aqui comigo? Vamos lá. O nenhum, ele é um quantificador, que a gente fala, e ele é um quantificador de que tipo? Ele é um quantificador universal, perfeito? O quantificador universal, ele pode ser o nenhum, vamos deixar anotado aqui para a gente não se esquecer, olha, eu tenho o nenhum e o todo como se fossem quantificadores, são chamados de quantificadores universais, perfeito? E o que eu quero que você carregue para a sua prova? Que um quantificador universal jamais vai ser desmentido com o próprio universal. Então, algo que eu bato muito na tecla com vocês é que eu jamais vou negar nenhum com nenhum, nenhum com todo, todo com nenhum e o todo com todo. Então, isso aqui você vai ver que não é tão raro nas provas da FGV. Mas olha ali as letras C, D e E. Na verdade, gente, por exclusão, né? Olha aqui. Nem letra B, nem letra C, nem letra D, nem letra E. Se você simplesmente passou, tipo, você cair de paraquedas dessa aula, ok. Se você me ouviu falando isso, você foi para a prova e acertou. Eu não posso negar um universal, nenhum e o todo, com o próprio universal. Eu não posso negar nenhum com todo com nenhum e o todo com todo. Então significa que se eu estou com nenhum, eu não posso negar o nenhum com nenhum. Se eu estou com nenhum, eu não posso negar o nenhum com o todo. Não posso negar o nenhum com todo. Não posso negar o nenhum com todo. Caraca, isso aí, ó, sobrou a letra A. Não precisa nem ler a letra A. Ah, mas por que é essa? Não, nem lê na hora da prova. Pega e marca. Não pensa não, tá bom? Mas aqui, vamos lá. Olha só. Olha o que acontece. Quero trazer para vocês aí o quadrinho das regras de negação das proposições. Não tá lembrado não? Passou batido nisso aí? Ou já se esqueceu? Então dá uma olhada nisso aí. Como que eu vou negar o nenhum? Eu preciso que você se lembre que a negação do nenhum, ela é feita com quem? Ela é feita com o algum. E, gente, você pode até decorar, claro, quer levar isso para a prova decorado, eu não vou te impedir. Mas olha, o quão difícil é entender a lógica disso. Vamos pensar comigo. Se eu chego para você e falo que nenhum médico é cego, o que eu preciso para desmentir que nenhum médico é cego? Você precisa falar que todo médico é cego, que nenhum médico não é cego? Não. Lembra que você precisa sempre encontrar um contra-exemplo, ou seja, literalmente um exemplo que vá contra o que está sendo dito. E guarde inclusive esse termo, contra-exemplo, porque esse termo já foi usado pela FGV em provas. O que é um contra-exemplo? É o exemplo que vai contra o que está sendo dito. Como que o exemplo que vai contra é o exemplo que eu uso para desmentir. Como que eu desminto que nenhum médico é cego? Ora, encontrando algum médico que seja cego, perfeito? Dizendo que existe pelo menos um médico que é cego, que há médico que é cego. Então, como eu sempre falo, aí do outro lado você está preocupado em acertar a questão. Aqui eu vou preenchendo um pouquinho a explicação, acrescentando para vocês algumas informações. Então vamos lembrar de alguns detalhes que são importantes? Anota aí para mim, olha só. Para você desmentir, então, que nenhum médico é cego, você vai dizer para mim que algum médico, pode colocar assim, olha, algum médico é cego. Ok? Pode dizer para mim, anota aí, concentra aqui em mim, pode dizer para mim que pelo menos um médico é cego. Você pode dizer para mim que existe médico que é cego. Você pode dizer para mim que há médico que é cego. Agora, o que eu não quero que você se esqueça? Tudo bem, não é praia da FGV, até o dia que for, cara. E vai que na sua prova os caras resolvem aprontar. Do que você está falando, Bruno? Eu estou falando que para frases da forma algum A e B, vale a comutatividade. Como que é? Isso, lembra?
frases da forma algum A e B são comutativas, ou seja, eu poderia aceitar como negação para essa sentença a garantia de que algum cego é médico, ok? São todas as formas que são comutativas? Não. Lembrem-se que nas proposições categóricas, as únicas formas que são comutativas são essas duas aqui, olha, nenhum A é B e algum A que é B. Essas formas são comutativas. Então o que eu estou te dizendo é o seguinte, você não negou? Neguei. O que você anotou? Que algum médico é cego. Beleza. Lembra que essa forma, algum A e B, permite a troca, dizendo então que algum cego é médico. Certo? Bom, das alternativas que nós tínhamos, tá indicado aí, gabarito correto letra A, dizendo que há pelo menos um médico que é cego. Ah, mas aí ele usou duas ideias aqui, o A e o pelo menos. Olha, que problema tem? Invalidou alguma coisa, perdeu o sentido por conta disso? Não, certo? Então pronto, gabarito correto letra A. Acho que para essa daqui não temos mais o que discutir, beleza? Então tá aí, ó, a regrinha nas quais nós estamos nos baseando, a confirmação do gabarito e a próxima questão chegando para vocês. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha essa que tá aí. Prova para cargo de técnico do Ministério Público do Estado do Alagoas, prova aplicada em julho de 2018 pela FGV. Considere a afirmação: existem insetos que não são pretos. Se essa afirmação é falsa, então é verdade que... E aí vem aqui essas alternativas. Moçada, vamos lá. O que acontece aqui é o seguinte. O existe é um quantificador existencial. Sugestivo, né? O existe é um cara que é o quê? Ele é o nosso quantificador existencial. Perfeito? Você não pode negar um existencial com um outro existencial. Então eu não posso negar o existe com o algum, o existe com o próprio existe, o existe com o A pelo menos um. Então vocês vão ver que aqui, com relação às alternativas, eles acabaram prendendo a gente um pouquinho. E antes, né, já me antecipei aqui, mas Bruno, por que você está falando sobre negação, cara? Não, é porque, olha só, sente aqui a lógica do enunciado. Ele falou para você que essa afirmação é falsa e aí ele quer aquilo que seja o quê? Ele quer aquilo que seja verdade. Esse joguinho aí que o cara vai fazer com você, né? Esse charminho que ele está fazendo aí, isso aqui é falso, o que é verdade? Né? Essa bobeirinha aí é para tentar te despistar e para que você não perceba que o que ele está pedindo é negação. Mas a gente vai chegar atento ali a tudo, então pronto. A questão é de negação. Então, com relação às alternativas, deixa eu te explicar uma coisa. Tem só uma alternativa que você não poderia marcar de jeito nenhum, que é a letra E. A letra E, vamos lá, por isso que eu estou falando que eu vou preenchendo aqui a sua resolução. A letra E, ela traz o existe. Ih, Bruno, peraí. É, porque a letra E traz o nem todos. O que eu preciso que você se lembre? O nem todos, ele é equivalente ao algum A que não é B. Então anota aí para mim. O algum A que não é B é equivalente ao nem todo A é B. Fica ligado, estou te avisando. Quando ele coloca para mim, então, na letra E, o nem todos, você está tirando onda, porque anota para mim o que é equivalência, tá bom? Quando ele coloca para mim que nem todos os insetos são pretos, é como se ele estivesse dizendo para mim que tem alguns insetos que não são pretos. Peraí, Bruno, peraí que eu me perdi. Então vem cá, volta para cá. O que você está fazendo na letra E? Eu estou te mostrando ao que essa sentença é equivalente. Eu não estou negando a letra E, tá bom? Eu estou te mostrando o seguinte, olha, na letra E ele escreveu lá o nem todos. O nem todos é uma forma que não é das nossas formas básicas, então eu te expliquei que o nem todo, ó, eu te expliquei que o nem todo é a mesma coisa que o algum A junto com não. Então olha que viagem a letra E. Na letra E, quando ele coloca para mim que nem todos os insetos são pretos, é como se ele estivesse dizendo para mim que alguns insetos não são pretos. Ou seja, ele simplesmente repetiu o que já estava lá no enunciado. Ele deu a entender que a negação da frase seria a própria frase, o que não tem sentido lógico algum. Então a letra E realmente, assim, se era para a gente fazer feio na hora da prova, vamos colocar assim, se você marcou aí a letra E, não fica sem graça não, mas digamos que das opções que você tinha, a pior, se é que a gente pode mensurar, seria a letra E, porque ela simplesmente reafirma o que foi colocado no enunciado. A letra E seria gabarito se ele pedisse uma equivalência.
que foi o que nós fizemos aqui, né? Provamos então que essa sentença que está aí é idêntica a essa. Olha, alguns insetos não são pretos. Então, indo para o que interessa para a questão, quando ele coloca para mim aqui que existem insetos que não são pretos, é como se essa sentença, moçada, fosse da forma algum A que não é B. Ok? E assim, o que você vai fazer? Você vai desmentir o existencial e vai desmentir o que nós chamamos de predicado. Não precisa se preocupar aqui com esse termo. Ah, predicado é o predicado lá do português? Não, nada a ver. É como se você estivesse desmentindo. Olha, o algum não é um existencial, então você tem que trocar o existencial pelo todo. E você tem que negar o predicado. Onde está sendo dito que o A não é B, você afirma que o A é B. Então é por isso que está anotado aqui para você como regra. Ó. Se não estava se lembrando, anote aí, porque isso é importante. Algum A que não é B, eu desminto com uma sentença da forma todo A é B. Então, para desmentir que existem insetos que não são pretos, eu digo que todos os insetos são pretos. Perfeito? Todos os insetos são pretos. Bruno, oi, tô viajando aqui, tô pegando aí a sua mania, né? Você tem mania de tentar imaginar o que o cara pode fazer como pegadinha. Então eu coloquei aqui que todos os pretos são insetos, ou tudo o que é preto é inseto. Porque aí eu posso fazer a comutatividade, ele pode tentar me pegar aqui na comutatividade, eu anotei isso. Mas aí eu posso fazer uma comutatividade para essa frase? Não. Não, por quê? Porque essa forma e essa forma, elas não são comutativas. As únicas formas comutativas são nenhum A é B e algum A é B. Do jeito que foi colocado aqui, a nossa resposta tem que ficar com base nisso aqui mesmo, certo? Todos os insetos são pretos, que foi o que ele colocou pra gente aqui na letra B. Pô, Bruno, mas na letra B, ele colocou no singular, não tem problema isso não? Não. Chama a atenção de vocês que a negação de uma frase da forma algum A é B, no singular ou no plural, tanto faz. Dizer que todos os insetos são pretos ou dizer que todo inseto é preto, nesse caso aqui, não faz diferença. Perfeito? Todo inseto é preto, dá tudo na mesma, então nosso gabarito correto é a letra B de bola. Eu não vou te dar sossego. Por quê? Eu quero que você anote para mim uma outra equivalência. Que equivalência? Lembra a equivalência do todo? Não, então anota aí. Vai que, né? Ó, o todo, ele é o nenhum mais o não. Então, fica ligado. Onde ele anotou para você aí que todo inseto é preto, ele poderia dizer, de forma equivalente, que todo inseto é preto, é a mesma coisa que nenhum inseto não é preto. Ok? Estou te mostrando um processo de equivalência. Não se confunda. O que você tinha que fazer com essa frase? Eu tinha que negar. Pois bem, eu neguei. Dizendo que todos os insetos são pretos, que a gente viu que é a mesma coisa que dizer que todo inseto é preto. Ele tem que anotar isso ou isso para mim? Não necessariamente. Por quê? Porque essa frase, ela pode ser equivalente a essa. Nenhum inseto não é preto. Certo? Pensa aí comigo do outro lado. Dizer que nenhum inseto não é preto é a mesma coisa que dizer que nenhum inseto é branco? Que viagem, Bruno. É isso. Estou te abrindo a cabeça porque eu já vi aparecer em prova. Ele pode colocar isso? Que nenhum inseto que não é preto é a mesma coisa que nenhum inseto que é branco? Não, porque, por favor, aquilo que não é preto não necessariamente tem que ser o quê? Branco. Assim como nós já tivemos questão de prova, que pedia para negar que à noite tal coisa acontecia. Eles traziam a negação do à noite como de dia. Não se nega à noite com o de dia. Que história é essa? Não se nega aquilo que não é preto dizendo que tem que ser branco, perfeito? Então aqui valeria uma reescrita como essa, nenhum inseto não é preto, mas jamais se admitiu uma equivalência do tipo nenhum inseto é branco, perfeito? Então aqui, ó, gabarito correto para essa que está aqui, letra B de bola, letra A está fora, nenhum inseto é preto, para ter sido nenhum, tinha que ter o existe no sentido afirmativo lá no enunciado, tá bom? Letra C, todos os animais pretos são insetos. Ah, na letra C, ele faz justamente a comutatividade que eu tinha te falado aqui, tá vendo? Olha, ele coloca que como se fosse todos os pretos são insetos, ele coloca que todos os animais pretos são insetos. Não vale, ok? E a letra D também está fora,
Tá feita essa aqui, então, a resposta correta, a letra B. Tá aí ansioso para ver o próximo enunciado, né? Tá aí, né? Então vem cá, vem cá, vem cá. Olha aí, tá na mão. Provinha para cargo importantíssimo, aliás, concursaço que nós tivemos aí para a Prefeitura de Niterói, maio de 2018, prova para cargo de analista de políticas públicas e gestão governamental. O enunciado pedia a negação de que nenhum analista é magro. Eu não estou brincando com você, hein? Foi prova para cargo de nível superior, conforme eu falei, prova para um concursaço, e aí a FGV entregou para o candidato uma questão como essa. Nenhum analista é preto. O que ele está querendo? Negação. Se ele quer negação do nenhum não pode ser feita com o quê? Não pode ser feita com o todo, com o todo, com o todo. Ok? Não se nega nenhum com nenhum. Não se nega nenhum com todo. Não se nega nenhum, não se nega todo com todo e não se nega o todo com nenhum. Quero desmentir que nenhum analista é magro. Qual que é a regra que você tem que seguir? Tá aí. Ah, mas não guardei. Então vai ficar complicado. Tem que guardar as regrinhas, tá bom? Para desmentir que nenhum A é B, eu vou trazer aqui como negação algum A que é B. Então, para desmentir essa sentença aí, o que eu vou falar? Que tem algum analista é magro. Perfeito? O que mais que eu posso trazer além do algum? Não é para você levar para sua prova que só pode aparecer o algum, não, hein? Já cansei de pegar candidato assim, peguei aquela regrinha lá, decorei, para negar o nenhum tem que ser o algum, tem que ser o algum, tem que ser o algum. E aí o cara chega lá e troca o algum por algum termo equivalente, e aí ele te tira da disputa de bobeira. Fala sério, o algum pode ser substituído pelo existe, o algum pode ser substituído pelo menos um, o algum pode ser substituído pelo A. Ok? Próxima pergunta. Algum analista é magro? Tem alguma forma equivalente aí para essa sentença? O que você acha? Fala para mim, fala para mim. Dá para usar, por exemplo, a ideia da comutatividade aqui ou você acha que não? Dá. Vale a comutatividade porque essas duas formas que aqui estão são comutativas. Então ele pode sim, para tentar tirar alguns candidatos, dizer que algum magro é analista. Algum magro é analista. Tudo bem? Algum magro é analista. Existe magro que é analista. Então aqui, se ele pede um contra-exemplo, isso aqui já apareceu em prova da FGV. Posso te mostrar um enunciado? Que talvez um pouquinho mais bem elaborado do que esse. O cara coloca essa frase, ok? Dizendo que nenhum analista é magro. E aí ele pede um contra-exemplo para essa sentença. Um contra-exemplo para essa sentença. E aí ele diz que, por exemplo, quem que poderia ser o contra-exemplo? O contra-exemplo poderia ser o seguinte: Carlos é analista e é magro. E isso aqui, meu amigo, já aconteceu, e não foi uma vez só, em prova da FGV. Ele pede um contra-exemplo para essa sentença, que nenhum analista é magro. E aí eu te pergunto, o Carlos que é analista e que é magro, ele é um contra-exemplo para o que foi colocado aqui? Ora, o contra-exemplo é um exemplo que tem que entrar aqui na negação. Tem que te mostrar, para ir contra o que foi dito, que tem algum analista que é magro. Um cara como esse é um contra-exemplo, sim ou não? Sim. Se o Carlos é analista e é magro, ele atende perfeitamente à condição que foi apresentada, ok? Então, com base em tudo que a gente viu aqui, é para não restar dúvida de que o gabarito correto tem que ser qual letra, gente? O gabarito correto tem que ser a letra A. Há pelo menos um analista que é magro. Há pelo menos um analista que é magro. Bruno, peraí. Peraí que agora rolou uma dúvida aqui. Que bom. Que bom que você está aqui comigo. Manda aí a sua dúvida. Não, Brunão, olha só. Você não falou que vale aqui a comutatividade? Então, por que a letra B está errada? Alguns magros são analistas. Olha aqui, olha.
algum magro é analista. O que rola é o seguinte, você tem que se lembrar que quando a gente vai negar quantificador universal, como é o caso do nenhum, para a gente desmentir aquela sentença que foi apresentada ali, eu tenho que te mostrar que existe pelo menos um. Lembre-se que dependendo da situação, você colocar para mim que tem mais de um, dependendo da situação eu não tenho mais de um elemento para desmentir uma história. Qual que é o exemplo clássico que eu sempre uso com vocês? Tente desmentir para mim, por exemplo, a sentença todos os números ímpares são primos. Todos os números ímpares são primos. Aliás, vamos colocar o contrário. Todos os números primos são ímpares, para eu conseguir fazer você pensar o que eu preciso. Então vamos por partes. Calma aí. Todos os números primos são ímpares. Para início de conversa, essa frase ela tem que valor lógico mesmo? Ela é uma sentença falsa ou uma sentença verdadeira? Pensa aí comigo. Todos os números primos são ímpares. Essa sentença é uma sentença o quê? Ela é uma sentença falsa. Concordam? E ela é falsa por quê? Fala pra mim. Por que é falso eu dizer para vocês que todos os números primos são ímpares? Ora, porque eu tenho o número 2. O número 2, lembre-se, é um número primo, por ser um número que é divisível por 1 e por ele mesmo apenas. Só que o número 2 é o único exemplo que nós temos de primo que não é ímpar, certo? Então, para uma pessoa que chega na hora da prova e tenta desmentir, por exemplo, que todos os números primos são ímpares, dizendo que tem alguns números primos que não são ímpares, pensa comigo nessa frase. Alguns números primos não são ímpares. Isso é verdadeiro ou é falso, hein? Eu dizer que tem alguns números primos que não são ímpares. Isso continua sendo falso, não é? Então lembra que a frase que eu tinha te dado ela era falsa e eu tentei desmentir com uma outra frase falsa? É aquela sensação de que a gente negou, mas que no final das contas, do ponto de vista lógico, não se negou. Por quê? Para eu desmentir uma frase que é falsa, lembre-se, eu tenho que transformar aquela mentira numa verdade. E dizer que alguns números primos não são ímpares não é uma verdade, continua sendo falso. Então é por isso que a negação correta seria no singular. Algum número primo não é ímpar. O que a gente coloca para vocês como regra é que a negação dos universais, ou seja, a negação do todo e do nenhum, elas têm que ser feitas de preferência no singular. Então o questionamento sobre a letra B, estou colocando aqui, talvez você nem tenha viajado nisso, mas talvez não tenha viajado aqui. Pode ser que na hora da prova surja a sua dúvida. Caraca, o Bruno falou lá do lance da comutatividade. Será que não é para marcar a letra B? Por que a letra B não vale? Pelo simples fato de que ela foi desmentida no plural. Porque se a letra B tivesse sido desmentida no singular, dizendo que algum magro é analista, valeria por conta da comutatividade. A negação dos universais, do nenhum e do todo, devem ser feitas de preferência no singular. Professor, volta aqui. Onde? Volta nessa questão aqui, ó. Nessa anterior. Não estava no plural? Você não falou que tem que negar de preferência no singular? Por que você considerou essa que está aqui que estava no plural correta? Porque aí aqui eu estou negando o plural. Desculpa, eu estou negando o existencial. Vocês têm que se lembrar que o cuidado que eu peço para vocês tomarem é com relação à negação dos universais. A negação dos existenciais, ou seja, a negação do existe, ela pode ser feita tanto no plural quanto no singular. Não vai ter problema nunca isso. O que pode te dar problema é a negação de um universal que seja feita no plural. Eu chamei a atenção de vocês que você só aceita o plural da negação de um universal se você não tiver uma outra opção, perfeito? Como aqui nós temos, a letra A é a correta. Tudo bem? Letra B fica errada pelo fato de ter sido feita no plural. Vamos embora? Tem mais uma dentro desse bloco, vem comigo, vamos juntando as nossas pecinhas, isso aí. Ah, não, tem mais não. Esse bloco fechou por aqui. Fechamos esse bloco aqui, então. Um forte abraço para você. Conseguiu entender? Teve dúvida? Volta, me acompanha de novo, vai com calma, tem que ter paciência. Mas vai juntando as pecinhas aí, porque na hora da prova você vai colher os frutos da sua dedicação agora, confia em mim, tá bom? Quando você chegar lá e começar a resolver a questão da FGV quase de olho fechado, aí você vai ver
como valeu a pena agora todo o seu esforço, todo o seu suor, dependendo da situação, literalmente. Bruno, estou aqui sentado com a bunda na cadeira, estou literalmente suando horrores. É isso aí, tá bom? Então, em breve você vai ver o quanto que o seu suor, toda a sua dedicação aí, vai ter valido a pena. Fecho por aqui, um forte abraço, valeu!